esse tipo item. Mas se for mais específico, aí vai demandar de um engenheiro florestal. Mas normalmente é isso aí que eu falo. É exatamente isso. Em 2017, eu fiz um curso de inventário florestal, e tanto que o professor era um engenheiro florestal, mas geralmente a equipe é multidisciplinar mesmo. Tinha biólogo lá aprendendo, tinha engenheiro ambiental, engenheiro florestal, tinha um cara de geoprocessamento. Então, assim, se quiser seguir nessa área, cursos relacionados a inventários florestais é bacana, assim. Acho que agrega. Agora é uma área, se é uma opinião pessoal. Se engenharia já é difícil, engenharia florestal é mais difícil ainda. Meu, o professor lá era um crânio, ele era engenheiro florestal, acho que ele sabia o nome de cada planta, eu ficava abismada, gente. Ixi, obrigada, gente. Mas assustaram a menina, coitada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho. Pode falar. Oi, gente, tudo bom? Eu estou no segundo ano de engenharia ambiental. No começo da conversa, vocês falaram muito sobre identificação, de como que vocês se identificaram com a área, que é uma coisa muito pessoal, muito de amor mesmo. Só que, tipo, na primeira aula do primeiro semestre, assim, tipo, o professor de introdução à engenharia ambiental, ele fala na cara, assim, dos calouros, vocês são engenheiros ambientais, não são ambientalistas. Como vocês lidam com essa relação entre a parte técnica e ativismo, assim, tipo, tanto no trabalho quanto, assim, para a área, assim? Posso começar a falar? Pode. Eu sou muito tensa nessa questão. Eu também. Porque tem Greta aí, né? E aí fica meio tenso. No início do curso, eu já fui muito ambientalista, já fui muito, isso não pode, não sei o quê. Mas com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, vai conhecendo mais coisas, vai tendo mais experiências e vai ajudando a gente a abrir o leque. Claro, por exemplo, eu tenho meu kit de sustentável. Eu levo meu kit, minha garrafa, meu canudo, meu copinho, levo meu kit para onde eu for. E todo mundo fica tipo, você é ambientalista, mas não é apenas ser ambientalista. É fazer a minha parte. Se todo mundo, por exemplo, levasse seu canudinho na bolsa, por exemplo, sempre vai surgir alguma oportunidade de você vai usar, você vai, lava, pronto, tá ótimo. O copinho, por exemplo, eu tenho meu copo, eu só uso para tomar café, ele só cheira a copo, ou a café. E como eu disse lá, a menina já chega lá, aí ela fala, já vem a menina do copo mole. E lá fala, ela é toda sustentável, ela é ambientalista mesmo. Eu não concordo muito com esse termo, mas eu acho que todo mundo deveria ter uma consciência ambiental e uma sensibilização mais em prol do meio ambiente. Por exemplo, sacolas. Hoje em dia, eu tenho um mini kit, né? Eu acho que atitudes que eu tenho, que muita gente tem, a gente pode servir de exemplos. A princípio, as pessoas estranham e perguntam, mas depois elas te observam e depois elas decidem se seguem ou não o seu exemplo. Então, eu acho que na área ambiental é meio isso, né? Como muita gente tem um conhecimento muito superficial, ela vai de acordo com o exemplo. Então, se você vai no supermercado, por que você não leva sua sacola retornável? Então, são pequenas atitudes. E eu sempre bato na questão dos descartáveis, né? Que é muito tenso. Aqui em casa, eu tenho um armário da cozinha. Na parte do armário da cozinha, se eu levantar ele assim, vai cair um monte de isopor, de quentinha, de não sei o quê. E minha mãe fala, quando ela vem aqui, tia, eu vou pegar isso tudo, eu vou jogar fora. Eu, não. Porque sempre eu vou precisar de alguma coisa para guardar. Então, é uma coisa assim, porque você compra um queijo, normalmente o queijo vem na bandeja de isopor. Você tira o queijo, você guarda, e a bandeja, você vai fazer o quê? Então, são pequenas atitudes que a gente pode ir sensibilizando aos poucos. Não é a questão do ambientalismo, de ser, de ser tipo ativista ambiental, vai do ponto de vista, porque quem não conhece muito vai te julgar logo, mas quando a pessoa conhece mais da área, tem mais informação, na verdade o ponto é esse, quanto mais a pessoa tem mais informação, mais essa questão vai deixando de lado e ela até pode estar chegando mais para o seu lado. Então, tudo é questão de ser exemplo e não ser radical. Como eu digo, a gente não
A gente informa e sensibiliza. A gente não tem como mudar hábitos e culturas das pessoas. Eu vejo nesse sentido, assim, que às vezes as pessoas falam assim, você é um eco chato, né? A minha família também às vezes fala isso, né? Você é uma eco chata. Mas, assim, o que eu vejo, assim, tem uma diferença, né? Tipo, a gente faz para mim, pelo menos eu faço para mim. Por exemplo, hoje eu fui no mercado, eu levei minha sacola de pano, né? E eu acho que até por questão de prevenção, eu estava olhando o pano, o vírus fica menos tempo até do que no plástico. Então, eu estou evitando, por exemplo, não pegar a sacola plástica do mercado e estou colocando dentro da minha sacola de pano, até por questão de prevenção. E não somente por questão da parte ambiental. Tem as duas partes, mas eu tenho que ver o que é melhor para mim e melhor para o planeta. Só que acontece que existem pessoas, por exemplo, que começam e colocam a bandeira e começam a querer pregar isso para as outras pessoas. Isso que se torna chato, entendeu? Tipo, eu chegar para você, Vinícius, e falar o que você deve fazer. Você deve usar o copo retornável, você deve levar o canudinho na bolsa. Isso pelo menos eu não gosto dessa situação. Porque assim, eu faço para mim. E quando as pessoas, igual a Tiara estava falando, quando as pessoas veem que você começa a ter atitudes mais sustentáveis e ela observa você, e a partir dessa observação ela começa a mudar os pensamentos dela, eu acho que essa forma é a mais correta de estar se agindo. E não chegar na pessoa e falar, por que você não para de usar copo descartável ou usa um copo tal, entende? Eu acho que isso é mais uma pregação, e é por isso que o pessoal começa a falar, você é um eco chato, você é um ambientalista, não sei o que, entende? Então, está muito distorcido ainda essa visão que as pessoas têm relacionada a essa questão, porque muitas vezes algumas pessoas querem impor aquela sua ideologia, aquela convicção que a pessoa tem, e acaba estragando assim para outras pessoas que querem ter a sua vida mais sustentável, né? E aí o engenheiro ambiental, ela assim, ela tem que cumprir ordem, ela tem que cumprir a legislação, não é querer ser um eco-chato. Por exemplo, eu trabalho com gestão de resíduos na construção civil. Então, lá na legislação ambiental, diz que tem que ter separação dos resíduos na obra. E quando eu chego na obra e vejo que os resíduos não estão separados, eu chego para o pessoal, para os pedreiros, né, para o mestre de obra, e digo assim, aqui no plano que eu passei aqui, tá assim, você tem que separar os resíduos aqui, você não pode colocar o papelão com a madeira, tem o local certo. Então, acabam confundindo. E realmente, a gente tem que seguir a legislação. Se a legislação ambiental diz que a gente tem que orientar, tem que fazer educação ambiental nas obras, por exemplo, e dizer que tem que fazer isso, infelizmente a gente tem que fazer. Mas no dia a dia da gente, fora de uma obra, fora de um projeto, eu acho que ficaria um pouco chato a gente chegar e falar para a pessoa o que ela deve fazer, né? Essa seria a minha opinião, né? Então, eu na obra, eu tenho que orientar os pedreiros a fazer a separação dos resíduos. Isso é uma função minha. Agora, é diferente eu chegar, por exemplo, no dia a dia e falar para o Vinícius usar um copo que seja reutilizável do que um copo descartável, por exemplo. Então, tem umas diferenças e a gente tem que ter o máximo de pensar assim... Um jogo de cintura. Oi? Não entendi. Tem que ter um jogo de cintura. Exatamente, porque senão o pessoal acaba te falando, você é um eco chato, entendeu? E te taxam isso mesmo, as pessoas taxam isso pelo fato de, às vezes, você querer cumprir a legislação ambiental, por exemplo. Sim. E tem uma questão muito sensível que muitas empresas, eu falo mais empresas porque as pessoas não fazem mesmo. Elas fazem a parte ambiental porque é obrigado. Por exemplo, o pedreiro, ele está trabalhando, ele está ganhando. Então, se ele não fizer, ele não vai receber, vai ser demitido. Na empresa é a mesma coisa. Tem legislações que obrigam que as empresas, por exemplo, têm que ter um núcleo ambiental. Então, se o núcleo ambiental diz para você fazer, você vai fazer porque você está trabalhando. Porque numa mesma realidade em casa, você não faz. Então,
às vezes as pessoas não fazem em casa porque já viu lá que ele é obrigado a fazer. Muitas vezes o jeito de conversar, de instruir, de passar informação é tão chato, é tão autoritário no trabalho, que por mais que ela veja que dali seja um benefício, ela não vai fazer em casa porque ela já está de saco cheio, a verdade é essa. E aí é o meio ambiente que fica prejudicado, né? Por exemplo, se um colega toma café 3 vezes no dia, no ano são mais de 1.000 copos. Imagine aí. São mais de 1.000 em um ano. Então, como é que eu vou falar para essa pessoa não tomar? Então, é muito tenso, porque ele já chega em casa, é um ambiente confortável, ele quer descansar. E aí, é bem sensível. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos aí. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, agora é a hora, senão eu vou perguntar. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu sou estudante de engenharia ambiental e eu tive a oportunidade de ir para o Tocantins agora. E lá tem muita reserva, muito parque natural, área de proteção. E eu queria saber se o engenheiro ambiental pode trabalhar em área de proteção, reserva, essas coisas. Super pode. Então, Super pode, mas para entrar precisa de um tal de concurso. Por exemplo, eu trabalho no Parque Nacional do Iguaçu, só que eu não trabalho a carteira assinada como engenheiro ambiental, mas eu trabalho em algumas questões. Por exemplo, no Parque Nacional eu dou apoio na pesquisa e na gestão socioambiental. Então, por exemplo, o pessoal vai visitar as cataratas do Iguaçu, elas vão lá e querem conhecer as cataratas do Iguaçu. Só que o que a gente está fazendo ultimamente, por exemplo, a gente está fazendo educação ambiental, sensibilização ambiental com as crianças que vão visitar o Parque Nacional. Então, a gente... Não agora com o coronavírus, né? Que a gente está trabalhando no home office, né? Mas a gente está trabalhando com questão de pesquisa. Então, eu estou dando apoio ao pessoal da pesquisa, que vai fazer pesquisa dentro do parque. Esses dias também tem a questão de trilha ecológica dentro do parque, né? Do Iguaçu ali. Comecei a auxiliar nessas questões assim. Então, o engenheiro ambiental pode, só que tem uma coisa, como que você vai entrar lá, né? Ou é por concurso, ou é cargo terceirizado, né? Só que terceirizado não tem essa questão de entrar como engenheiro ambiental em si. Aí você entra meio que em outras funções para auxiliar. Mas aí a tua bagagem de engenheiro ambiental vai auxiliar aí no trabalho que você vai vir a fazer. Tá bom, obrigada. Gente, eu vou ser legal, vou dar mais... Vamos terminar esses 8 minutos agora, porque o Zoom apareceu uma coisa falando, você tem mais 10 minutos. Então, vamos terminar esses 10 minutos, aí a gente termina, assim, pra valer mesmo. Quem tiver mais pergunta, pode ir fazendo, gente. Eu só vou fazer pergunta depois que todos de vocês estiverem respondidos. cadê? Quem dá mais? Não, eu ia perguntar, gente. Eu vou perguntar. Vou fazer as perguntas. Seguinte, eu queria saber, assim, um pouquinho mais da carreira de vocês, sabe? Qual que é o trabalho de vocês agora, assim, especificamente? Para a gente ter uma noção, assim, das áreas que a gente pode, que o leque de possibilidades do engenheiro ambiental abrange. Vou começar, então. Eu já estava falando um pouco, né, que eu trabalho hoje no Parque Nacional do Iguaçu como terceirizada, né? Eu dou apoio no setor de pesquisa e o setor socioambiental, que engloba a questão da educação ambiental. E a questão da pesquisa, eu dou apoio aos pesquisadores que fazem mestrado, doutorado e que queiram entrar no Parque Nacional para fazer uma pesquisa, por exemplo, com alguma espécie que tem ali no local. Então, eu dou todo esse suporte para o pessoal da pesquisa. E também eu pego e faço projetos como autônoma. Então, nas minhas horas vagas, eu faço projetos na área de gestão de resíduos de construção civil e também... acho que até o meu TCC ele foi bem nessa linha assim, de construção sustentável. Então, quando tem uma obra que tem relação com construção sustentável, então, eu acho que teve alguma pessoa que perguntou se a gente põe a mão na massa. Em alguns casos, eu ponhei a mão na massa na parte da construção sustentável. Então, foi há uns 3 anos atrás, a gente
eu auxiliei num projeto de uma casa que era feita de terra, que era com adobe, não sei se vocês conhecem. E aí eu ia lá, pisava na terra, amassava a terra para fazer o tijolo, então eu tinha toda essa questão assim. Então, além de fazer o gerenciamento dos resíduos, que foi super baixo, assim, por ser uma construção 100% sustentável, então eu auxiliei em outras questões também, coloquei o pé lá no barro, então teve toda essa questão. Então é isso. E também eu estou tentando entrar na linha do mercado digital. Eu não sei se ainda vou conseguir fazer esse ano, mas fazer alguns cursos online nessa linha, assim, que também o engenheiro ambiental pode ministrar curso também. Uhum. Bom, eu também trabalho com gestão de resíduo, trabalho num transbordo aqui em Osasco. A gente recebe resíduo, por exemplo, da prefeitura toda de São Paulo, e chega de tudo lá. Aí a gente tem uma linha de triagem de recicláveis, então eu fico na coordenação da equipe, e dentro dessa equipe a gente tem um projeto de inclusão social. A gente trabalha com mão de obra carcerária, que são mulheres detentas, e elas trabalham em regime semiaberto. Então tem essa parte da coordenação. Eu cuido também da parte comercial. Fora a coordenação da equipe, tem a parte comercial da venda desse resíduo reciclável para a gente conseguir captar receita. Então, eu vendo plástico, latinha, tudo que a gente vê em cooperativa, a gente vende lá também. Só que a gente não é uma cooperativa. Lá triam-se outros resíduos, como a madeira, construção civil também, sucata no geral, enfim. E fora isso, também a gente cuida de alguns projetos que a empresa faz. Por exemplo, ano passado a gente estava com um projeto em feiras livres, então a gente montava uma espécie de tenda dentro das feiras de São Paulo e captava o resíduo dos munícipes e dos feirantes dentro da feira. Então, eu estava na parte de coordenação dessas equipes também, para a gente captar esses resíduos e levar para a nossa linha de triagem em Osasco. E, enfim, fora outros projetos que a gente cuida, eu vou cuidando de toda essa parte e eu também mexo com um pouco do financeiro dentro da empresa nessa questão da parte do reciclável. Tipo, vendeu para quem? A pessoa pagou, e fluxo de entrada, fluxo de saída, fluxo de caixa, e um monte de planilha, enfim, cuido de toda essa parte. Fiz estágio também na área de setor de áreas verdes da prefeitura, trabalhei com a parte de arborização e aprendi um pouco também da compostagem, porque aqui em São Paulo a gente tem o pátio piloto de compostagem, que é na Lapa, e também já fiz voluntariado na parte de educação ambiental para crianças em São Bernardo do Campo, que era um pessoal lá super humilde, que tinha umas crianças de orfanato e tudo mais, e a gente levou elas para um instituto que tinha lá em São Bernardo, e mostrou toda a parte de educação ambiental, a questão de recursos hídricos, como conservar água, poluição, conservação de fauna, enfim, dá para atuar nessas áreas também, né? E é isso. E para finalizar, vou pegar os resíduos da feira lá de Osasco, São Paulo, de Ariane. Ninguém perguntou, não sei se vocês observaram, que eu estou formando agora engenharia ambiental, mas agropecuária é uma área totalmente diferente. Sim, não sei verdade. Se a fundo. Falando aqui de Salvador, eu sou do interior da Bahia, lá no interior eu atuei com apoio do pequeno agricultor em suas fazendas, sítios. Lá eu ministrei alguns cursos, tipo análise de solo. E aí eu vim para Salvador. Aqui em Salvador já atuei tem um projeto chamado Terraço Verde, no maior shopping aqui de Salvador, o Shopping Salvador. O que esse projeto faz? Ele tem um sistema de logística reversa, ele recolhe os resíduos alimentícios das praças de alimentação de alguns restaurantes parceiros. A gente trata esse o resíduo vira resíduo orgânico, trata, depois a gente tem um terraço lá em cima. Esse tratamento, ele vira um adubo orgânico, e aí a gente tem uma horta 100% orgânica no Shopping Salvador. Essa horta a gente cultiva hortaliças, frutas, cultiva de um pouco de tudo. E aí as hortaliças retornam para os restaurantes parceiros que têm parceria com o projeto. Atuei nesse sistema de horta orgânica urbana. Recentemente, eu atuei no setor de licenciamento ambiental, na parte de eólica específica.
Então, tudo que envolvia licenciamento de usina, de implantação, instalação para energia eólica. E atualmente eu estou estagiando no Porto de Salvador, que é uma empresa que responde ao Porto de Salvador, Aratu e Ilhéus, aqui na Bahia. E lá tem tudo que envolve a área de meio ambiente, a gente lida diretamente, já que o setor é bem pequenininho. Atualmente, eu fui responsável com os resíduos de embarcação. Então, se chega um navio, uma embarcação, um cruzeiro, eles precisam descartar os resíduos de suas embarcações. Então, eles vão lá no setor, pedem autorização, tem todo um documento, um processo, e aí a gente libera. E sou editora da página que Lu criou. Tem alguns projetos pessoais, de tipo, estou criando uma empresa de turismo aqui na Bahia. Não sei se vocês conhecem a Bahia Chapada Diamantina. Convido. E o resíduo. E, em suma, é isso. Já passei por resíduo, licenciamento, agora retornei ao resíduo, só que é uma área totalmente diferente que eu estou completamente apaixonada, porque não é simplesmente você tratar um resíduo doméstico. Tem interferência da Anvisa, da Polícia Federal, do Sim. agente Deixa marítimo. eu só te interromper rapidinho, que falta tipo menos de 1 minuto, bem menos de 30 segundos. Então provavelmente a sala vai fechar de novo. E aí eu não sei se você conseguir terminar sua fala, enfim. E eu queria muito agradecer vocês por terem participado. Eu não sei se eu consigo fazer um longo agradecimento, porque a